nosso próximo lançamento, que é Noir Burlesque Volume 1, que já está, né, disponível no nosso site, como no formato de assinatura do Clube do Trem, né, a pré-venda. Então, o quadrinho ainda está sendo produzido, mas você já pode ir lá assinar o Clube do Trem no nosso site e garantir esta obra com envio no final do mês que vem. Previsto, né? Previsto no final do mês que vem. Antes de entrar nos detalhes da obra, eu vou ressaltar, né, que a assinatura do Clube do Trem é aquele nosso formato de pré-venda e o nosso formato de distribuição, onde você assina o clube, e quando você assina, você está, na verdade, adquirindo esta obra em questão em pré-venda e outras, caso queira, adicionar no pacote no momento de assinatura. Daqui 2 meses vai haver uma renovação de assinatura, vai ser ofertado um outro título, e aí você pode escolher continuar ou não. E aí, claro, o cancelamento é gratuito, você pode sair quando quiser, então funciona, na verdade, aí como um clube de pré-vendas, com inúmeras vantagens, descontos, frete e tudo mais. Mas vamos passar aqui para uns detalhes da obra e depois vamos falar um pouco sobre a história. Bom, Noir Burlesque é uma HQ lançada em 2 volumes lá fora, né? E a gente vai lançar em 2 volumes também. Então, o primeiro é o que está na assinatura nesse momento, né? Do Enrico Marini, que é um grande autor suíço-italiano, né? Trabalha há muito tempo já para o mercado francês e já trabalhou também para o mercado americano. Tem a obra dele, o Batman, que ele fez, né? Para Dargaud, em parceria com a DC Comics, que saiu aqui no Brasil. Fora isso, ele fez aí um título que é pedido por vocês há muito tempo, né? Que é Águias de Roma, tem o Escorpião, que são títulos famosos lá fora que nunca ninguém trouxe para cá, justamente porque estão não terminados ainda, ele está lançando ainda coisa nova por lá. Mas Noir Burlesque é uma obra fechada em 2 volumes. Nós já adquirimos a licença para publicar os 2 volumes e estamos começando pelo volume 1. Volume 1 de R$ 115,90 por R$ 89,90, já com o frete incluso aqui neste preço, na assinatura do Clube do Trem. Até aqui está o formato, né? 22 por 28,5, então grandão. Capa dura, colorido, 104 páginas. Aqui tem páginas de HQ e algumas páginas de extras exclusivos, que eu vou deixar para o Marcelo comentar depois. Papel offset 120 gramas. A trama, falando bem rapidinho, é uma trama, como já entrega a capa e o nome, noir, né? Bem noir. Então, dali dos anos 50, 60, né? Dos gangsters americanos, dos salões de cabaré, né? De toda essa trama que vocês viram aí em filmes do cinema, como L.A. Noire, né? Cidade Perdida, Cidade Proibida, e o seriado dos Intocáveis, antigo, o próprio filme dos Intocáveis também tem essa aura, depois também inspirado Frank Miller lá em Sin City, enfim, nessa linha. Mas antes de a gente olhar as páginas, fala um pouquinho da obra, Marcelo, e fala um pouquinho desses extras aí, né, que estão incluídos na nossa edição. Certo. Primeiro, Guido, inclusive, dando a notícia aqui em primeira mão, que o arquivo de impressão já foi aprovado pela licenciante, então já está indo para a gráfica, é uma obra que a gente está correndo aí para manter o prazo e acredito que vai ser entregue dentro do prazo proposto, até talvez até um pouco antes. Olha, deixa eu só fazer uma interrupção, Marcelo, que essa aí é novidade, porque eu mandei a newsletter para os assinantes mais cedo e eu não fiz essa atualização que já tinha sido aprovado pelo licenciante. Então, em primeira mão aí para vocês. Em primeiríssima mão. Então, como o Guido falou, é uma história noir, no estilo o estilo noir, com a história de gangster dos anos 50. É uma história que tem muitas reviravoltas.
O Enrico Marini tem uma característica, eu sou fã, estou falando de autores que eu sou fã, né? Todos até aqui. O Henrique Marini, talvez ele tenha uma característica que é muito rara nos quadrinhos. Ele é um artista, um desenhista extremamente competente, assim como também é um roteirista do mesmo nível. É dificílimo a gente ter autores que roteirizam e desenham ao mesmo tempo e façam as duas coisas tão bem. E aí, coloco pouquíssimos nessa lista, talvez o Frank Miller, da década de 80. Quem mais? Me ajuda aí, Mário. O John Byrne também, na década de 80, 90. Nossa, é super difícil, mas você falou de uma forma maravilhosa, assim, não dá para saber se ele é melhor roteirista do que desenhista. Gosto demais do Walt Simonson, Também. né? Mas aí eu acho que não amplia tanto assim, né? Comparando, uma coisa que eu tenho feito recentemente, mas é outro estilo de desenho, que é muito mais caricato, beirando infantil, mas que tem excelentes narrativas e dentro da proposta é muito bom, é o Sagi Yojimbo que eu estou fazendo para o Levi na Hyperion. Porque o Stan Sakai, né, ele sabe contar muito bem uma história, é totalmente baseada nas fatos reais e nas lendas do Japão do século XVII, e dentro desse universo que ele se propõe, ele consegue fazer tanto extremamente oriental, quanto extremamente cômico pelo lado antropomórfico ali, quer dizer, é uma outra linha, né? Eu não sei se a gente deve desprezar quem não desenha quase fotográfico, que nem um Alex Ross da vida. Por exemplo, o Alex Ross, ele pinta bem, mas eu não acho que ele conte boas histórias, eu não acho que ele é um bom roteirista, né? Então, esse é um outro exemplo. É o Guido que você ia falar? Não, vocês estão esquecendo de um super aí, um grande, fantástico que faz as duas coisas. Mathieu Bonhomme, autor do Lucky Luke, o homem que matou Lucky Luke e Lucky Nossa! Luke procurado que a gente tem pela trem. Nossa, A gente foi para o quadrinho americano e acabou não citando os franceses, né? E o Bonhomme, inclusive, é um deles. Mas, enfim, é uma história que com certeza vai prender o leitor. É uma história que você vai ler ali e vai querer ler de novo para pegar os detalhes, tanto do roteiro, tem muito detalhe que merece a releitura, e a arte, então, dá para você pegar e ficar folheando aquela arte por horas e horas e com certeza não vai cansar. E dentro dessa proposta da arte, a nossa edição ela tem mais um diferencial. Eu já falei isso em outras lives. Nós somos editores chatos na Trem Fantasma. Os licenciantes eles recebem muitos pedidos nossos, que é com o objetivo de fazer a melhor edição possível para o leitor brasileiro. E um dos pedidos que foi atendido para a gente no Noir Burlesque é acrescentar na nossa edição um caderno de extras, com esboços, com artes não publicadas do Henrique Marini, que esse caderno de extras ele saiu em uma edição limitada a só 600 exemplares na França. É uma edição que, se você for comprar, ela é caríssima, né? Deve estar aí beirando 200, 300 euros para ser comprada na França. E aí esse caderno de extra, que saiu nessa edição limitadíssima, está dentro da edição da Trem Fantasma. Então, é um capricho aí, um mimo até que a gente faz para o nosso leitor, e que vale muito a pena ser conferido. Uma edição única, aqui quase que única no mundo, né? Tirando esses 600 exemplares da França. Sim, muito legal. Agora eu vou passar para a gente dar uma olhada nas páginas, né? E trazer umas curiosidades também para a gente conversar aí sobre a tradução e tudo mais. Antes, deixa eu só aproveitar e responder umas perguntas aqui, uns comentários que faz um tempinho que a gente não responde. Até o Caio colocou, inclusive porque Sementes e Primordial não possuem extras, seria lindo alguns textos complementares. Mas tem, Caio, no Primordial tem os extras, tem as capas todas, tem algumas páginas em preto e branco, tem alguns textos ali, e Sementes tem as cartas, os textos que a Inocente e o David Arra publicaram no original. Tem lá esses extras também, né?
Alguns dependem do número de páginas para entrar no caderno, alguns dependem do material que a gente já tem disponível e o que a gente consegue produzir, mas a gente sempre tenta colocar sim, sempre a gente tenta colocar. Mas vamos lá para ver as páginas aqui. Deixa eu mudar de tela. E lembrando só do primordial não, de sementes, Guido, enquanto abre aí, que a edição ela tem o exato design do David Arnold. Então tem esse preciosismo que a gente quis manter, então a gente não acrescentou nenhum outro material para não sair desse design. E só outra coisa também sobre sementes, que eu ia comentar, acabei esquecendo, o Mário comentou que a edição era em preto e branco. Na verdade, não é preto e branco, é em Pantone, que é uma técnica diferente de impressão, inclusive mais cara até do que o colorido, infelizmente. Mas que vale muito a pena fazer, porque o resultado fica realmente lindo. A arte do Arra ficou bem destacada com essa técnica de impressão. Então, a qualidade gráfica, né? Às vezes a pessoa pensa, poxa, é uma edição em capa cartonada, né? Capa dura. Mas é uma edição que tem um apuro gráfico muito maior do que normalmente se tem até em edições de capa dura, com essa texturização da capa, com a edição do miolo em Pantone. Então, ela tem alguns cuidados ali especiais nos sementes. Sim. Mas vamos lá. Mas vamos lá para as páginas de Noir Burlesque, né? O Marini, ele trabalha com essa técnica aguada, né? E ele sempre trabalha assim, mas aqui ele trabalha muito esses tons escuros, né? O tom noir, com o contraste com o vermelho, né? Então, a obra toda é nesses tons de cinza e vermelho. E o mais interessante, né, é que tem esse clima já na obra, e ele deu um clima também pelos nomes dos personagens, né? Pelos nomes dos personagens você já se ambienta. Então, a gente manteve, né? Isso até o Mário já adiantou lá no início. A gente manteve os nomes originais, né? Porque o texto do Marini era em francês, no original. A gente passou para o Mário traduzir a partir do francês, embora a gente tivesse também os arquivos em inglês. A gente passou em francês para traduzir a partir do original mesmo, mas no francês o nome dos personagens era em inglês, né? O apelido e tal eram em inglês. Então o Mário, como costuma se envolver com a obra e se divertir tanto com a obra, ele bolou nomes como se a gente fosse traduzir para o português, baseado na época da história ali dos anos 50, 60, e nos propôs. Eu falei, olha, Maria, é um pecado a gente não usar esses nomes, porque foi divertido demais, mas a gente vai optar por manter os nomes em inglês, porque mesmo no texto em francês ele colocou os nomes em inglês. Então vamos manter os nomes em inglês. Mas aí eu pedi para o Mário trazer, né, alguns desses nomes aí de curiosidade para vocês, para a gente bater papo aqui na live sobre a produção. Antes, pedindo desculpa a vocês, né? Realmente o Sementes em Pantone, que às vezes a gente trabalha tanto que a gente esquece os detalhes, que são detalhes importantes, não são qualquer coisa. Preto e branco é uma coisa e os Sementes é outra coisa, mas de qualquer jeito o resultado é fantástico. Então, o perdoe a minha falha aí a vocês e quem estiver assistindo. Então, essa história é um dos trabalhos que eu faço, assim, eu acho que uns 20% dos trabalhos que eu faço, ou menos, tem essa característica de eu estou trabalhando, eu tenho um prazo para entregar, mas eu quero que a história não acabe nunca. Porque eu estava me divertindo conforme eu ia fazendo, né? E envolveu muita pesquisa também. Ele é uma época diferente, marcadamente diferente do Primordial, se o Primordial é anos 60, isso aí não é só anos 50. Por tudo que eu pesquisei, por todos os filmes em cartaz, o Marini, ele especificamente pensou detalhes do ano de 1950. Não é que é anos 50. Essa história, o Marini diz pra gente, sem escancarar em nenhum momento, ele coloca a data, mas ele fala assim, se você for curioso, você vai descobrir que essa história se passa no ano de 1950. Né? Nem que seja pelos filmes em cartaz. Porque quando você pega um filme, ok, 2, 3, 4 filmes pelas passagens das ruas ali, e você vê que todos os filmes foram lançados em 1950,
Então ele dá um parâmetro para o tradutor, né? E para o leitor, claro. Mas foi assim, meu amigo, ó, o ano é 1950, se vira. E aí vira, né? O Carlos Rutz, que faz o podcast Nossos Tradutores comigo, ele fala que é o playground do tradutor, é o parque de diversões do tradutor, porque a gente adora isso. Dá um trabalho? Dá. Demora muito mais do que demoraria? Demora. Mas é uma delícia. Porque você pesquisa, você vai atrás e você pesquisa gírias da época, expressões da época, os filmes da época, vê as letras de música da época para poder tentar trazer um gostinho para o leitor brasileiro, né? Sendo que tudo começa com assim, eu vou barrar gírias e expressões atuais. E a gente chegou a muitas coisas. Falando dos personagens, né? Que eu considero uma decisão acertada, né, de todos os editores da Trem em manter, porque a lógica é perfeita. Se em francês os nomes estão em inglês, por que em português iria se manter? Mas é aquela coisa, eu me considero na obrigação de oferecer uma opção para os editores. Eles terem a opção. Em vez de deixar assim, ó, fica com o inglês aí, tudo bem. Não, ó, se fosse em português, poderia ser assim, né? Então tem um personagem que é o baixinho invocado, que é o Punchy, que eu batizei de Muqueta, que Muqueta era um soco, né? Esse é o meu preferido. É o meu preferido. Eu comecei por ele, porque isso que tudo que eu falar agora é ladeira abaixo. Um dos personagens principais é o Fox, que eu batizei de Raposa, porque além de tudo, o Raposa é astuto, é malandro, é ágil, etc., que traduz muito as características do personagem que o Marini quis criar. Tem o ogro ignorante, que é o Butcher, que eu sugeri que fosse carniceiro, porque Butcher, quando o americano fala de Butcher, não é que o cara é açougueiro, assim, é porque ele trabalha com sangue, ele destrói outros seres humanos, né? Então ele é um carniceiro, ele é um destruidor, né? Então a proposta foi essa. Tem um outro coadjuvante que é Shark, que eu coloquei de tubarão, que inclusive está numa situação em que ele é vítima de tiração de sarro. Aí eu coloquei não só de tubarão, mas passou um pouquinho, eu botei chamando o cara de Tuba. Ô Tuba, faz tal coisa aí. Então, quer dizer, a gente entra no clima da obra, né? Tinha um pôster, né, que, como é tudo pintado, inclusive na edição francesa, tinha umas coisas, os pôsteres em inglês ali, vocês mantiveram totalmente coerente dentro da linha editorial, mas é assim, eu sou tradutor, eu tenho obrigação de traduzir. Se o meu editor, os meus editores vão usar ou não, é uma outra história, mas o meu trabalho não está completo se eu não oferecer essa opção para os meus editores. Pense em alguém que gosta de trabalhar, gente. Não, mas é tentar oferecer algo bom, porque, veja bem, eu sou o primeiro tradutor de fora de casa, vamos dizer assim. Eu não posso ir contra a confiança de vocês. Eu tenho que chegar e fazer, bom, confiou em mim, vamos responder à altura. É o mínimo do mínimo do mínimo, né? E não sou o único, não sou original, não sou só eu que faço isso, mas, enfim, eu posso falar de mim. Mas, assim, uma das minhas maiores diversões em termos de usar gírias e jargões da época foi um cálculo lógico que eu usei ali, porque estão se referindo a uma das meninas. Eu falei assim, eu estava falando com o Guido assim, Guido, esse filme aqui, que chama Breakfast at Tiffany's, ele é de 61. E em português ele foi batizado de Bonequinha de Luxo. Eu poderia chamar de Bibelô? Poderia chamar de Bibelô. Mas é que o Bonequinha de Luxo traduz muito a essência da personagem, que eu não quero dar spoiler, mas assim, traduz demais. E aquela coisa, para ter sido usado como título de filme em 61, nos anos anteriores, teria que ser uma expressão já usada, já conhecida, ou de fácil compreensão, mesmo que eles tenham inventado em 61. Aí eu peguei, eu jogo a proposta, eu sempre jogo o link, ó, isso aqui saiu daqui, etc. E assim, aquela coisa. Gente, não tem. Quem trabalha com texto não pode ter mimimi. Porque a produção do texto é uma linha de produção, várias pessoas vão mexer. Invariavelmente elas vão melhorar e muito o seu texto, seja o revisor acertando português e gramática, seja os editores chegando, dando a linha editorial ali.
Então é um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe. Então tem esse mimimi, não usaram o que eu propus. Não, a gente propõe justamente para ser alternativa e não definitiva, obrigatória, né? E aí o Guido, pelo menos na época, eu nem sei, porque ainda não chegou o meu exemplar, mas assim, o Guido, eu falei assim, Guido, o que você acha? Assim, na época o Guido se divertiu, não sei se depois vocês chegaram à conclusão que bonequinha de luxo valia a pena, mas tem essa passagem aí que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de pesquisar, raciocinar, em vez de fazer uma tradução a lá Google Translator, né? Você pôs ali, segundos depois está ali, mas aí não precisa do tradutor. Sim, Mas ficou fantástico. bonito. Foi Ficou sim, assim, ficou. bonequinho. Uhum. Ficou? Sim, sim. Pô, isso aí é um prêmio maior do que se eu ganhasse o HQ Mix, gente. Quando um editor gosta de uma ideia assim. Sim, sim. E essa eu tinha aqui na manga para contar, se você não contasse. Essa aí eu tinha levantado, porque eu lembrava dela. Que bom que você gostou, amigo. Sim, sim, ficou muito bom.